Boa noite, pessoal. Obrigado a todos que entraram. Meu nome é Fernando Zampieri, eu sou médico intensivista do Hospital Vila Nova Star. É um prazer estar aqui hoje com o Dr. Thiago Romano, que é o coordenador da UTI do Vila Nova Star, e junto com o Dr. Guilherme Dufres, que é hematologista aqui do Vila Nova Star conosco. E a ideia dessa reunião é trazer um assunto novo, né, que é terapia com CAR T-cells, e que é algo que bastante novo, inovador e que tenha uma interface grande com medicina intensiva, né? Esses doentes ocasionalmente têm complicações e eles acabam indo parar na UTI por vários motivos, como o Guilherme vai contar para a gente. Então, esse tema ele é bastante oportuno para nós, né? Lembrar que isso mantém a ideia de vanguarda do hospital e mantém a ideia da gente conseguir sempre trazer temas que auxiliam não só no conhecimento científico das pessoas que estão envolvidas, mas também na prática, na beira do leito, dentro da nossa instituição. Então, queria agradecer mais uma vez o Guilherme por ter aceito participar dessa reunião e estar disposto a estar aqui conosco de noite, numa segunda-feira, na reunião, e passar a palavra para o Thiago. Thiago, você quer falar alguma coisa antes de começar? Não, mais uma vez só agradecer ao Guilherme pelo aceite e dizer que o objetivo mesmo é esse que o Zampieri trouxe, quer dizer, uma vez que é uma tecnologia e um tratamento que a gente vai começar a ter familiaridade no hospital, a gente como equipe multiprofissional, médicos da UTI, enfermeiros vão estar presentes na reunião, a gente saber o que vai estar pela frente, né? Quais os cenários que a gente pode se debater aí como lidar tanto no diagnóstico como eventualmente uma abordagem terapêutica. Obrigado, Guilherme. Boa aula aí. Professor. Obrigado. Deixa eu lhe agradecer o convite. Para mim é um prazer estar com vocês. E é um tema tão interessante, né, que envolve uma, um cenário muito atual, agora para a gente mais atual do que nunca, né? A gente no Vila Nova Star, que a gente está em vias de começar a fazer, mas uma terapia que muitos acham, eu compartilho da opinião, extremamente revolucionária em tratamento oncológico, provavelmente vai ser um marco aí, né, do início da terapia com as células CAR. Alguns conceitos em imuno-oncologia, porque esse tema tem bastante a ver com imuno-oncologia. Imunidade natural versus imunidade adaptativa tem muito a ver com esse tratamento. Quer dizer, a gente sempre quer ter a imunidade natural, que envolve célula mieloide, célula natural killer, versus somente uma imunidade adaptativa, que tem a ver com linfócito B, geração de anticorpo, e tem a ver com linfócito T também. Então, esse link da resposta da imunidade natural versus adaptativa é crucial também quando a gente pensa em imuno-oncologia, porque tem muito a ver com a imunovigilância, né? A gente tem que lembrar que sempre que um paciente desenvolve algum tipo de tumor, não só hematológico, isso serve também para câncer sólido, passa por algum tipo de falha na imunotolerância. O sistema imunológico deveria detectar essa célula neoplásica e ser capaz de gerar apoptose e terminar esse processo neoplásico, e quando não faz, em geral, o câncer se desenvolve muito por isso. Então, passa muito pelo conceito de imunologia. Então, é muito importante isso, e tem tudo a ver, obviamente, com as células CAR. A questão da autoimunidade, que existe, obviamente, uma prevenção natural do organismo, o organismo evita a gente atacar o nosso próprio antígeno, né? Em condições normais, obviamente, salvo em doença autoimune. Isso favorece muito o tumor, no sentido que o tumor, obviamente, compartilha diversos antígenos que são do próprio corpo. Então, conseguir vencer esse mecanismo natural de prevenção de autoimunidade é muito importante para um sucesso em terapia oncológica. A gente tem um histórico grande de uso de célula T em tratamento de neoplasia, vou mostrar um histórico sobre isso, então a gente já explora isso há bastante tempo em terapia celular, e as células CAR vieram como mais um ponto novo, né, no uso de célula T para tratamento oncológico. Aí a terapia de modulação genética, através de técnicas de transferência de genes, foi o que possibilitou isso. Isso é incrível, né? Parece uma coisa de ficção científica. Você consegue, através de transferência de genes, muito através de retrovírus, lentivírus, enfim, modular a genética da sua célula imunológica e fazer com que ela ataque aquela célula que você quer através de expressão antigênica. Então, é uma coisa incrível. Isso foi possível através de teste de modulação genética por transferência, especialmente por
por vírus, retrovírus e lentivírus. O que são os CARs, né? Quer dizer, esses receptores antigênicos quiméricos, né? Eu vou mostrar uma figura também, mas nada mais é do que o que era o produto da transdução desse gene que foi colocado de forma artificial, entre aspas, na célula T, consegue se alocar na superfície da célula e então consegue expressar exatamente o foco para algum antígeno que eu quero. Então, os CARs são exatamente isso, quer dizer, esse receptor antigênico quimérico que veio da transdução da terapia de transferência genética. Tá? E se apresenta na célula T modificada, como a gente vai ver. E é muito interessante que é o conceito de living drug, quer dizer, é uma droga viva que está circulando no organismo do teu paciente, está se adaptando, está expandindo, está perpetuando o efeito imunológico através de comunicação com as outras células que não são as células CAR. Então, é incrível esse processo de como essa droga viva, né, esse conceito existe e quão eficaz ele tem sido. Né? Obviamente, a gente não está falando de 100% de sucesso, claro que não, mas um avanço muito grande em cenários que a gente antes tinha uma dificuldade muito grande. O desenvolvimento de terapia celular que foi adotado, isso data de bastante tempo, né? Então, esse slide é interessante que ele mostra desde 1950, desde a descoberta do HLA, que a gente usa bastante para transplante de medula, a percepção de como funciona o transplante de medula halogênico através da identificação de compatibilidade, a restrição de célula T para o complexo de histocompatibilidade, que, lembrando, a imunidade inata não está restrito a isso, daí a importância que eu falei de você ter imunidade inata adquirida, não é apenas restrito ao complexo MHC. A descoberta do receptor de célula T, eu diria que o receptor de célula T foi um grande avanço, porque é muito difícil a descoberta do receptor de célula T, ele é complexo, um pouco mais complexo do que o receptor de célula B, por exemplo. E aqui começou essa terapia celular ganhou mais corpo através do DLI. DLI é a infusão de linfócito do doador. Então, pacientes que faziam um transplante de medula halogênico, tinha eventualmente uma recaída de doença, por exemplo, uma leucemia, você infunde linfócito do doador e você consegue segurar essa recaída da doença, mostrando, então, que o papel do linfócito no controle tumoral. Então, aqui é a grande base do transplante halogênico, né? Você oferecer um linfócito T diferente, que consegue ali não reconhecer aquela célula e gerar a sua apoptose. Isso depois progride, obviamente, para formar essa ideia das células CAR-T até a época mais recente que a gente tem em relação aos domínios novos das células CAR, esses construtos mais recentes. A estrutura da célula CAR, da célula CAR-T aqui, como vocês veem, é o receptor de célula T normal, né, com seus domínios, que são um domínio complexo, mas à base de CD3, e sua ligação com o antígeno tumoral através do HLA. E aqui a célula CAR-T, ela tem o domínio CD3, mas a diferença é que ela tem um domínio coestimulatório que é fundamental. Depois da descoberta desse domínio coestimulatório, ficou mais fácil a eficácia desse tratamento. Existe um domínio transmembrana, e aí sim, o que se liga no antígeno específico tumoral, que é o que a gente conceitou como o receptor antigênico quimérico, que são os CAR. Tá? Das gerações das células, da tecnologia das células CAR, a gente teve desde a primeira geração, onde, reparem, não tinha esse domínio coestimulatório, que aí a eficácia, os resultados eram bem piores. A gente está atualmente, na prática, né, nesses de segunda geração, onde você tem um domínio coestimulatório. A gente tem especialmente CD28 e 41BB, que são os dois aprovados para linfoma e para LLA. Agora a gente teve recentemente o do BCMA, que é o do mieloma. E o de terceira geração, que a gente já está com 2 domínios coestimulatórios, melhorando ainda mais a função dessa célula. As células CAR-T direcionadas ao CD19. Então, a gente está nessa época de direcionamento para a célula CD19. Começou com a célula CD19 muito por entendimento que era o marcador linfócito B, o que de fato é, né? Os linfócitos B como um todo expressam o CD19. O entendimento que você gerar aplasia de linfócito B era, do ponto de vista de toxicidade, era algo reversível, era algo não tão grave, então também se pensou nisso, no desenvolvimento desse antígeno, e por conta disso acabou sendo um grande sucesso
que foi essas células CAR T-cell direcionadas a CD19. Obviamente, existem diversos modelos atualmente direcionados a outros antígenos. Esse é apenas um antígeno, é o que a gente utiliza do ponto de vista prático, né? O que a gente vai começar a fazer no Vila Nova em breve, espero, é direcionado ao CD19. Tá? Aqui em relação às estruturas, como a gente viu anteriormente, e aqui em relação à ação do controle na célula, desde o do vetor viral até o processo de transdução, fabrica essa proteína para ligação na célula tumoral. Essa figura aqui é de um artigo que eu recomendo muito a leitura, quem tiver interesse, que é muito legal, que foi escrito pelo Carl Jung, que é o grande desenvolvedor do estudo, especialmente do estudo Eliana, né, que todo mundo sabe, aquela paciente, o nome do estudo acabou sendo o nome da paciente que sobreviveu a uma LLA-B refratária. Desde a entrada no sangue da célula CAR-T até ela chegar até o espaço e ter o contato com a célula tumoral, o que é muito interessante dessa figura, e ela ilustra bem, uma vez que a célula tumoral sofre a apoptose, ela libera diversos antígenos que vão servir para as próximas células apresentadoras de antígeno para continuar modulando o processo imunológico. Então, é muito interessante porque, na verdade, não é só a célula CAR-T ser capaz de localizar o tumor e gerar a sua morte, sim ela perpetuar todo um ambiente de controle imunológico. Não só mata a célula, como você mantém um controle de vigilância contra aquele antígeno, que é muito importante, porque a gente sabe que com muitas terapias, você faz a terapia, quando você suspende a terapia, o tumor volta. Isso mostra que a gente não consegue matar a célula tronco tumoral. Provavelmente a célula tronco tumoral ela fica, de alguma maneira, escondida, a gente não é eficaz na sua morte, mas se você consegue gerar uma grande diminuição tumoral e um controle, uma vigilância, você mantém a doença quiescente, que é o que a gente quer. Obviamente, quando não é possível a cura. Como funciona esse processo? Né? O paciente ele sofre a leucoaférese, é uma aférese simples, nada demais, né? de leucócito. Isso é manufaturado, você isola e ativa a célula T. Há o processo, então, de infecção viral desse vetor para o processo de transdução, como eu expliquei, e acaba gerando aí essa proteína que são o gene CAR, né? Que aqui está em detalhes esmiuçado. Essas células T são expandidas e são depois infundidas no próprio paciente. Obviamente, esse tempo de manufatura aqui é um grande X da questão. Tem produtos com tempos de manufaturas diferentes, tá? Aqui ele põe 17 a 28 dias, mas a gente tem alguns produtos com tempo rápido, 14, 15 dias, e produtos com tempo de 40 dias. Então, o que a gente vai ter no Vila Nova Star vai ser o produto da Novartis, que é o Tisacel, que é um produto que tem um tempo de manufatura um pouquinho mais longo. Obviamente, dependendo da agressividade da tua doença, nesse momento aqui de manufatura, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, né? Como você lida com um paciente que precisa controlar a doença até essa célula ser produzida. É o que a gente fala da linfodepressão. Muitas vezes uma terapia ponte, então, às vezes o paciente vai ter que receber algum tipo de quimioterapia nesse período, e além de sofrer a linfodepressão, que é tipo o condicionamento para receber a célula CAR-T, que é parecido com o condicionamento do transplante alogênico, que vocês já conhecem e já viram também, certamente, outras vezes. Aqui uma outra figura mostrando basicamente isso, então, desde o processo de leucoaférese, a seleção de célula T, o processo de ativação e transdução, expansão dessa população modificada, quimioterapia linfodepletora e a infusão da célula CAR-T. A quimioterapia linfodepletora é fundamental, isso já foi visto em estudos iniciais, que quando você não faz a quimioterapia linfodepletora, a infusão da célula CAR-T tem uma eficácia muito pior. Você precisa reduzir a quantidade de linfócito do paciente na ocasião da infusão para ver uma expansão adequada dessas células modificadas. Aqui o tratamento é uma figura mais cronológica, desde a aférese, a manufatura e ao período de linfodepressão, que em geral aí, a gente costuma usar fludarabina e ciclofosfamida, mas em geral aí 5, 6 dias antes da infusão, que seria o D0, aí o que acontece com os pacientes, em geral, hospitalização, no nosso caso, a gente vai hospitalizar os pacientes, mas isso não é necessário para todos, tá? E aí depois a sequência dos pacientes, dependendo, obviamente, de evolução, tá? E aqui a quimioterapia de ponte pode ser feita nesse período, a depender de doença, o burden tumoral do paciente, condição clínica, obviamente, e o tempo de manufatura que a gente vai estar lidando.
Agora, já tocando numa doença que é uma das grandes doenças de eficácia das células CAR-T são os linfomas não Hodgkin, então, especialmente os linfomas agressivos, os difusos de grande célula B. O linfoma difuso de grande célula B é a neoplasia oncohematológica mais frequente de todas, então, obviamente, vai ter um cenário aí de destaque. Aqui, só para mostrar, em diversos estudos, os linfomas difusos de grandes células B refratários tinham uma mediana de sobrevida que ficava aí menor que 7 meses. Então, uma população extremamente de prognóstico reservado, né? Menos de 7 meses de sobrevida global mediana. Né? O que o CAR-T-cell fez quando ele veio? Tanto o Axicell, produto da Kite, quanto o Tisacell, que é o que a gente vai ter, tá? O produto da Novartis, quanto o da BMS, o Lisocell, repare que as curvas, tanto de sobrevida global como sobrevida livre de progressão, são excelentes. A gente está falando aqui, em um ano, em torno de 40% dos pacientes livres de progressão. Muito diferente. Sobrevida global aqui, em um ano, em torno de 50%, acima de 50%. Lembra, sobrevida mediana com tratamento padrão, menos de 7 meses. É muito diferente, tá? E o que é interessante aqui é uma espécie de platô, né? Essa espécie de platô nos dá a impressão que essas respostas são sustentadas. Esses 40%, 50% dos pacientes que em um ano, mais ou menos, que eu estou baseando nesse valor aqui, tá? Consegue atingir a remissão completa, livres de progressão, provavelmente eles conseguem sustentar. Tem algumas recaídas, mas boa parte consegue sustentar a resposta, que é um dado bastante interessante. Vocês reparem que, independente do produto, lembrando novamente, o nosso vai ser esse aqui, dependendo do produto, a tendência é o platô, tá? Aqui um exemplo desses produtos que já foram aprovados para uso comercial nos Estados Unidos, isso já tem tempo. Eu me lembro que em 2017, quando eu passei um período no Memorial, eles tinham uma ala de CAR-T comercial, que era uma ala à parte do CAR-T de estudo clínico, que eles chamam, já estava sendo feito, é dezembro, essa época, especificamente dezembro de 2017. Então, já está há bastante tempo isso, né? Especialmente a aprovação para difuso grandes células B. Então, aqui tem os exemplos de difuso grandes células B, linfoma-B de alto grau, como era do mediastino, folicular transformado, LLA também, que o produto do Tisacell, no nosso caso, serve para LLA e difuso, tá? O Lisocell, os dele, e o novo do Manto, que esse a gente não vai ter acesso, que é o Brexo, que é outro. Essa figura eu acho super interessante, porque a célula CAR-T ela veio com tanta força nos linfomas difusos grandes células B que a gente começa a questionar, eu faço terapia com célula CAR-T ou faço transplante autólogo em segunda linha? Porque a quimioterapia seguida de transplante autólogo em segunda linha é terapia padrão para os linfomas difusos grandes células B, que não respondem à primeira linha, obviamente. Então, qual a minha escolha aqui entre o auto, né, ou o CAR-T? Né? Então, essa figura ilustra um pouco isso, que é interessante. A gente está se questionando qual o local do CAR-T-cell, cada vez migrando mais cedo na linha terapêutica, tamanho o seu sucesso e a sua eficácia. Em LLA é outra indicação que a gente vai ver. Aqui, para vocês verem, paciente com LLA recaída, refratário, né? Os tratamentos que a gente tem melhores hoje em dia, que não são quimioterapia, são o blinatumomab e o inotuzumab. São medicações que agem CD19 e CD22, respectivamente. CD19 e CD22. Aqui o que eu espero de taxa de resposta. Repara, mediana de sobrevida 7 meses, mediana de sobrevida 7 meses, 7,7 meses nos dois, muito parecido. Tá? Então, o racional para você desenvolver terapia com célula CAR-T para LLA tem o fato de que esses pacientes com blina e inotuzumab, porque a terapia seria padrão para recaída, é ruim. Né? Então, buscar uma nova terapia nesse sentido, além das possíveis toxicidades, tá? Menos da metade dos pacientes consegue evoluir para transplante halogênico, o blinatumomab é super chato, não sei se alguém já teve contato, uma infusão contínua durante 4 semanas, a logística obviamente é difícil, o inotuzumab pode associar VOD, né, com complicação hepática grave pós-transplante. Então, tudo isso é um racional muito, muito óbvio para o desenvolvimento de CAR-T em LLA. E o Eliana, aquele estudo que eu falei inicial, né, do Tisacell em crianças com LLA-B refratário, mostrou uma coisa, um desfecho assim, fantástico. Né? Em 12 meses, 76% dos pacientes, taxa de 76% de sobrevida global, ou seja, mais de 3/4 dos pacientes vivos com 1 ano. Então, uma diferença muito grande do que a gente tinha de terapia anterior. Tá?
Então, realmente, modificou o cenário que a gente tinha anteriormente, porque a gente tem agora com a presença das células CAR-T. Né? E aqui, em relação ao que foi aprovado pelo FDA para terapia em LLA, então o Tizacel, que é o nosso produto, que eu digo que é o que a gente vai começar, né? É o produto da Novartis, né? Que a gente vai começar no Vilo, e o Brexo, que também é utilizado para linfoma do manto, mas que a gente não vai ter acesso por enquanto. Aqui, de novo, como eu falei no linfoma, né, no LLA também, a tendência que a gente migre essa linha terapêutica para cada vez um momento mais precoce, dada a sua importância. Né? Então, aqui já os pacientes primariamente refratários já considerar, eventualmente, se você quiser fazer blina ou natuzumab recaído, você já fazer CAR-T antes de você pensar em transplante alogênico. Mas a ideia é que você talvez lance o CAR-T-cell antes até de blina e natuzumab, coisa que não era pensado anteriormente. Bom, então, a ideia inicial era passar um pouquinho do que a gente tem, do que é CAR-T-cell e por que é tão importante para a gente, fazendo, obviamente, o contraponto do que a gente tem de opção terapêutica no momento. Então, acho que ficou claro aí, espero, que em linfomas e em LLA, não falei tanto em mieloma, que já teve aprovação recente, vai chegar também, mas ainda não vai ser nossa realidade agora, que também tem uma ótima resposta, mas nessas doenças, linfoma difuso grande células B, notadamente LLA, como o CAR-T-cell é superior no cenário de recaída refratariedade ao que a gente tem de opção. Quais são as toxicidades que a gente enfrenta? Uma toxicidade óbvia é a aplasia de célula B, hipogamaglobulinemia. Isso é uma toxicidade óbvia, esperada, e é um problema que a gente vive numa intensidade menor quando a gente usa rituximab, né, ou qualquer outro anti-CD20, que também acaba gerando uma certa aplasia da linhagem B. Tá? Essa aqui eu não vou comentar tanto, que seria mais no contexto de uma toxicidade a longo prazo. A síndrome de liberação de citocina, essa eu vou comentar bastante, que essa é a grande toxicidade dos pacientes com CAR-T-cell super aguda, e é o que vai ter especialmente a nossa interação aí da terapia intensiva com a equipe da hematologia, da oncologia, né, a equipe que estiver fazendo terapia nos seus pacientes. Dermatite, similativação macrofágica, efeitos neurológicos, que são os ICANS, que eu também vou falar bastante, que é outro efeito extremamente agudo. Tá? Outros efeitos, toxicidades, têm a ver especificamente com construtos diferentes. Então, as duas principais toxicidades agudas e que são as mais relevantes no paciente internado fazendo um CAR-T-cell, e sem dúvida os grandes motivos de necessidade de terapia intensiva, são essas duas: síndrome de liberação de citocina e neurotoxicidade. A fisiopatogenia, ela é pobremente entendida ainda, não é tão claro, mas passa muito por um processo de resposta inflamatória similar, como a gente tem resposta inflamatória exacerbada em outras condições. Tá? Aqui o que acontece, da ligação da célula CAR-T com a célula tumoral, a liberação de diversas citocinas com ativação macrofágica, um grande papel de L1, e que tem como a sua sequência a ativação de L6, e L6 para a gente é muito importante, que a gente tem a droga que é por bula obrigatória para a gente ter para utilização em terapia com célula CAR-T, que é o tocilizumab. Isso acaba tendo uma ativação de célula endotelial, ativação de fator de von Willebrand, com grande leak capilar, tá? O que gera as manifestações da síndrome de liberação de citocina, que a gente vai ver, muita hipotensão, edema, febre alta. E aqui, desculpe, aqui o mecanismo na barreira hematoencefálica, tá? Com edema cerebral, com passagem de células que não deveriam passar pela barreira hematoencefálica, dando a manifestação neurológica, que são os ICANS. Então, uma fisiopatogenia meio que similar, dando duas condições que são distintas, são duas condições toxicidades agudas distintas, mas que estão extremamente interligadas, né? Tanto é que o principal fator de risco para o paciente evoluir para neurotoxicidade é o fato de ele ter evoluído com síndrome de liberação de citocina. É o grande fator de risco. A síndrome de liberação de citocina, o CRS, ela é precoce, poucos dias, mas ela é seguida logo depois, em geral, na sua instalação pela neurotoxicidade, obviamente nos pacientes que têm esse quadro. Um detalhe importante também, especialmente em LLA, a síndrome de liberação de citocina está associada à resposta da célula CAR-T.
Então, reparem que a fisiopatogenia passa pela ligação da célula tumoral com a célula CAR-T. Então, existe sim uma inferência de que se o paciente não faz sim liberação de citocina, desculpe, provavelmente ele está tendo uma eficácia pior da terapia. Tá? Isso não é tão verdade assim em linfomas, mas parece ser mais verdade na LLA. Então, algumas características da liberação citocínica, desculpa. Como eu falei, é abrupto, 2 a 3 dias, dura uma semana, um pouco mais de uma semana. Inflamação sistêmica, altos níveis de proteína C reativa, ferritina, L6 e L10, sintomas típicos de febre. É muito parecido com a liberação de citocina do blinatumomab. Acho que também tenho certeza que vários já viveram isso, os pacientes que a gente faz blinatumomab, que é uma terapia anti-CD19 também, que faz essa liberação de citocina inicial, né? Pode progredir para hipotensão, hipoxemia grave, tá? E está associado a alta carga tumoral, está associado com uma liberação de citocina mais grave. Então, aqueles pacientes, por exemplo, LLA, com uma grande quantidade de blasto, tendência que faça essa liberação de citocina mais do que tem uma quantidade menor. Linfoma similar também, tá? Aqui é legal para mostrar um pouco a questão cronológica e o uso do tocilizumab, a sua capacidade aí de mitigar um pouco desses fatores, inclusive o uso de vasopressores, evolução para sintomas neurológicos também. O ICANS, né, que é o Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity, que é o complexo de neurotoxicidade, essa síndrome de neurotoxicidade, tem diversos sintomas, delírio, agitação, cefalopatia, tremor, afasia, nada específico, mas essa frase aqui é muito típica, o paciente que acorda mudo e com quadro de afasia, né, e não consegue responder ao examinador. Eu me lembro de ter visto isso, tipicamente me marcou, no paciente com blinatumomab, que começou a fazer blinatumomab, acordou, também imagino que vocês todos tenham experiências similares, completamente afásico. Abrupto, uma coisa rápida, mas alterações da fala, acho que tem que chamar bastante atenção. Tá? Então, 4 a 6 dias, realmente uma duração aí um pouco maior que a liberação de citocina, 2 a 17 dias, pode acontecer na presença ou ausência de CRS, geralmente logo depois. Tá? A fisiopatologia, como a gente viu, muita ativação endotelial, quebra da barreira hematoencefálica, né? E passagem de citocinas pró-inflamatórias, as células T ativadas e células mieloides. Então, alguns conceitos: CRS, uma síndrome inflamatória mediada por L6 e L1, secretada por macrófagos e monócitos ativados, corre com maior frequência em paciente com maior burden tumoral, que recebe altas doses de célula CAR-T, e tem uma associação com linfodepressão à base de fludarabina também. Em geral, super rápido, 2 a 3 dias do seu início em relação à infusão, uma evolução tende a ser gradual. As manifestações características e também mais graves: hipotensão, hipoxemia, síndrome de extravasamento capilar e CIVD, e casos moderados a graves devem ser, com certeza, manejados com tocilizumab. Vou mostrar depois em quais a gente considera como necessário. O conceito do quadro neurológico está relacionado à quebra de barreira hematoencefálica, infiltração de leucócitos, citocinas, tipicamente após o pico de CRS, 4 a 5 dias, então um pouquinho depois. O principal fator de risco para quadro neurológico, como eu falei, é a CRS, tá? E o manejo diferente da CRS, que é com tocilizumab, aqui é com corticoide e apenas corticoide. Não tem tocilizumab na ICANS, diferente do CRS, que a gente trata com tocilizumab e corticoide em casos mais graves. Tá? Aqui, nos diversos produtos, tá, que a gente tem, os construtos, quais são as taxas diferentes que a gente costuma ver. Então, aqui, se vocês veem, a taxa de CRS é alta, tá? LLAB 77%, no Eliana, no Zuma 3, 90%, grau 3 ou mais, que é grave, como a gente vai ver a graduação mais para frente, também bem alto, 46%, 24%, então, bastante importante. Nos linfomas, reparem que a tendência é ser um pouquinho menos, tá? O Zuma 1 foi alto, taxa de CRS, porque esse Axicel, que é o produto coestimulador CD28, que não é o que a gente vai começar a usar aqui, a gente vai começar a usar o 41BB, que é o do Tizacel, ele dá mais toxicidade, CRS e ICANS, mas ele tem um tempo de manufatura mais rápido também. A gente faz uma brincadeira que quem tem o construto com CD28, ele é meio um corredor de corrida de 100 metros. Se ele é rápido, a manufatura é rápida, em geral ele expande rápido, mas ele dá mais toxicidade. O 41BB do Tizacel, ele é mais maratona, assim, no sentido dele demora um pouquinho mais, o tempo de manufatura é maior, mas tende a ter menos toxicidade, como fica óbvio aqui.
nesses dados. Tá? A diferença de grau 3 ou mais de 13% para 22%, por exemplo, é bastante significativa. Então, aqui, de novo, essas taxas, mas outra representação, e aqui o uso de tocilizumab, o uso de esteroide, admissão em UTI, acaba que não é muito padronizado, porque anteriormente se utilizava, especialmente para neurotoxicidade, uma escala que não era a escala que hoje em dia é padronizada, que é a escala de Penn. Hoje em dia isso mudou para uso baseado na escala de Lee, com o consenso da Sociedade Americana de Transplante de Medula e Terapia Celular, que é o que eu vou mostrar. Então, isso vai servir para padronizar um pouquinho também o que todos os centros estão vivendo. Então, a graduação pela sociedade que eu acabei de dizer, para a liberação de citocina, do grau 1 ao grau 4, grau 1 ao grau 4, claro, grau 5 é morte. Então, febre é obrigatório, para ter CRS tem que ter febre, todo mundo tem que ter. Se você tiver febre com hipotensão, você já é um grau 2 de cara, se você não requer nenhum vasopressor, é um grau 2, se você já requer vasopressor, é grau 3, se você requer vasopressor, múltiplos vasopressores, grau 4, excluindo vasopressina. Em relação à hipotensão e ou hipoxemia, tá? Se você tem hipoxemia, mas requer baixo fluxo, catéter nasal, é grau 2, grau 3 já começa a ser cânula nasal, alto fluxo, ou seja, demonstrando a gravidade de suporte de oxigênio grau 3, e o grau 4 já terapias mais intensivas com pressão positiva, como BIPAP, CPAP, intubação. Então, a gente vai usar essa gradação e a gente vai usar isso também para nortear tratamento. Em relação aos ICANS, hoje em dia a gente usa esse score de ICE, tá? Que ele é o seguinte: quanto mais você pontua, melhor é. Então, perguntas como orientação, nomear objetos, seguir comandos, escrita e atenção. Então, os pacientes recebem pontuações, e essas pontuações vão desde não tem nenhum distúrbio até grau 1, grau 2, grau 3, e o grau mais grave seria o grau 4. E aqui está representado aqui em relação ao score de ICE, mas tem outras maneiras de você pontuar. Então, depressão de nível de consciência, se você vê nível de consciência, você tem como gradual o paciente também. Então, por exemplo, o grau 3 acorda apenas com estímulo tátil, o grau 4 o paciente praticamente não acorda, só estímulos grandes, muito vigorosos, ou estado de estupor ou coma. Em relação à crise convulsiva, se há crise convulsiva, o paciente já tem aí grau 3, tá? Isso você tem achados em imagem de edema cerebral, também o paciente já pula para um grau 3, pelo menos, tá? Aqui só para mostrar para vocês a neurotoxicidade e sobrevida. Claramente, pacientes que têm grau 3 e grau 4 têm uma evolução bem pior em relação a quem tem grau 1 e grau 2. Nessa casuística aqui, ninguém faleceu. Tá? Em relação ao uso de esteroides, né, se você tem uso de esteroides menos de 10 dias, melhor do que tem mais de 10, também, obviamente, isso também se denota em aspectos da doença, de sobrevida livre de progressão. Então, há nitidamente uma correlação de burden tumoral com toxicidade. Tá? Algumas outras toxicidades das células cardíacas que é importante a gente lembrar, a síndrome de ativação macrofágica, né, que é muito parecida na sua manifestação laboratorial, no sentido de aumento de ferritina, aumento de PCR, né? Como você sabe, síndrome de ativação macrofágica tem critérios para você fechar o diagnóstico, não há nada muito específico, às vezes a gente ajuda com o achado da ativação macrofágica propriamente dita em melograma e biópsia de medula, ou o CD25 solúvel, mas tende a ser um diagnóstico não tão simples às vezes. E como os pacientes têm imunossupressão, sempre lembrar do processo de causa infecciosa. É um problema, porque, obviamente, a sepsia é um diagnóstico diferencial importante com liberação de citocina, e os pacientes, na grande maioria das vezes, vão estar neutropênicos e suscetíveis a quadros infecciosos. Então, vai fazer parte aí do diagnóstico diferencial, e o tratamento vai ter que ser concomitante, muitas vezes, né? Então, o princípio de manejo, nada diferente do habitual que vocês já fazem, dos testes de avaliação de disfunção multiorgânica. É importante ver síndrome de ilícito tumoral, especialmente em grande burden tumoral, pacientes com grandes massas em linfomas, ou uma quantidade de blasto muito grande em leucemia. Considerar drogas antiepiléticas para os pacientes que estão recebendo de alto risco, né, para ICANS, tá? Obviamente, como eu falei, profilaxia, porque o risco de quadro infeccioso é grande, tá? Aqui, em relação a uma pequena sugestão, né, que
que esse artigo coloca, eu também acho bem interessante, desde a avaliação dos sintomas funcionais, a revisão de todos os sistemas, quadro neurológico, o que você pode fazer, desde para a febre, fazer acetaminofeno, a gente evita fazer anti-inflamatório pela questão da plaquetopenia, que é bem frequente, como é que você deve monitorar esse paciente, exame neurológico seriado, monitorização cardíaca, a manutenção de oxigênio, a reposição volêmica, como você deve fazer, evitar neutropenia, então usar o fator de estímulo de colônia granulócito é importante, manter os níveis habituais de suporte transicional, enfim. Então, todo um suporte que é muito parecido com o que vocês já fazem em cenários normais da terapia intensiva, aqui ela é similar. Tá? Aqui é legal porque faz um mini algoritmozinho, então desde paciente pegando diversas apresentações, desde hipotensão, a hipoxemia, a dispneia, a insuficiência renal, diversos achados que você vai seguindo aí se o paciente tem ou não. Se ele tem, você vê se é uma hipotensão já refratária, que não está respondendo a uma dose já maior de vasopressina. Se sim, você já começar tocilizumab e começar metilprednisolona, porque lembrando que o que a gente começa a tratar assim, de liberação de citocina é o tocilizumab, a gente usa o corticoide num segundo momento, tá? Em quadros mais graves, a gente só usa, no quadro neurológico a gente não usa o tocilizumab. Se o paciente não tem o quadro mais grave, você poderia fazer apenas o tocilizumab, avaliar a resposta e deixar o corticóide para outro momento. Né? Se o paciente não responde, é o que ele faz aqui, metilprednisolona, apenas no segundo momento. Se ele já está com um quadro grave de cara, ele já sugere, então, o tocilizumab mais a metilprednisolona. E o quadro neurológico, tratamento do quadro neurológico é com corticóide. Pode ser ou metilprednisolona ou dexametasona, nessa quadra de 10, numa dose de 10 miligramas de 6 em 6 horas. Alguns pontos práticos importantes, então CRS leve a moderada e toxicidade neurológica podem resolver sem intervenção, tá? com imunossupressão. Entretanto, quadros mais graves podem gerar risco de vida e é muito importante a gente estar atento para esse momento, para começar a terapia e o paciente precisar de unidade de terapia intensiva. Se liberação de citocina e neurotoxicidade pode acontecer ao mesmo tempo, em geral, como vocês sabem, a neurotoxicidade é logo em seguida, um pouquinho depois, né, em geral. A resolução da CRS não tem a ver obrigatoriamente com o desenvolvimento ou interrupção do desenvolvimento do quadro neurológico. Tá? Paciente com alto burden tumoral, especialmente aqueles com uma quantidade grande de blast em medula óssea, tem um risco maior, então tem atenção para isso. Tá? Alguns produtos, CAR-T, existe a opção de fazer fora do hospital, a nossa tendência não é fazer isso inicialmente, a gente vai fazer esses pacientes internados. Tá? Tocilizumab é super importante, é a grande droga para o manejo de CRS, tá? Mas ele não vai reverter todos os casos, e nem todos os casos vão ser necessários. Tá? Corticoide deve ser administrado para os pacientes com uma condição grave de CRS, para aqueles que não respondem a tocilizumab. O corticoide é a terapia de preferência para o quadro neurológico. Alguns detalhes de tocilizumab e CRS, em geral, é recomendado a partir do grau 2, tá? Mas cada instituição vai ter seu protocolo, às vezes a bula da medicação vai ter algumas recomendações, mas a ideia é que a nossa instituição, cada instituição cria o seu protocolo. Via de regra, a partir do grau 2 é indicado já o tocilizumab em CRS. A dose é 8 mg por quilo por dose, o máximo são 800 mg, 12 mg por quilo se o paciente tiver menos de 30 quilos. Tá? A cada 8 horas, se necessário, com o máximo de 4 doses. Contudo, existe uma dúvida, né, se vale a pena fazer mais que 2, se tem benefício, na verdade, fazer mais que 2 doses. Não parece afetar a eficácia da célula CAR-T, isso é importante, tá? Porque a gente poderia ter essa dúvida. A gente tem alguns estudos sobre o uso profilático do tocilizumab. Será que vale a pena começar antes de começar a CRS? Será que isso aí vai prevenir meu paciente? A gente tem alguns dados interessantes, mas que ainda não estão tão maduros assim, mas estão começando a sair. Taxa de resposta global de 70%, então é alta, né? Redução de suporte de vasopressores, de oxigênio em menos de 4 horas, nos principais estudos. É a mediana de 4 dias de resolução. Então é uma terapia extremamente eficaz, sem dúvida. Tá? Que é princípio de toxicidade, então, grau 1, terapia, no CRS, terapia de suporte, a princípio não precisaria tocilizumab. Grau 2, tem que ter tocilizumab. Grau 3, tem que ter tocilizumab. E grau 4, com certeza, tocilizumab e corticoide. Aqui no grau 3, a maioria já recomenda esteroide também. Tá? Se for só a neurotoxicidade, o grau 1 é terapia de suporte, dúvida em relação ao esteroide. Grau 2,
tem que ter esteroide, então repare, tanto CRS quanto neurotoxicidade, a partir do grau 2 que começa a terapia específica, tá? No grau 3, esteroide também, no grau 4 você considerar altas doses de esteroide, tá? E quando aqui, como tem as duas condições associadas, qual seria o tratamento delas, né? Algumas coisas que você pode usar para tentar mitigar essa toxicidade, como eu falei, será que vale a pena, eventualmente, uma intervenção precoce com corticoide? Será que isso vai trazer algum benefício? A gente tem alguns estudos também saindo nesse sentido. A gente tinha inicialmente uma ideia que isso era deletério a eficácia do CAR-T-cell, hoje em dia parece que não tem problema em relação ao efeito antitumoral. Em relação à terapia direcionada, anticitocina, a gente tem alguns exemplos. Obviamente, agir no IL-1 faz total sentido, porque o processo começa ali, e isso acho que ainda tem que ser um pouco melhor desenvolvido. Tá? Então, algumas, como eu falei, intervenções precoces do tocilizumab estão surgindo, então alguns estudos mostrando que uma redução de pacientes com CRS grau 4, aqui nesse caso 27% de pacientes com alto burden tumoral, que é menos do que o esperado, historicamente de 50%, por exemplo. Então, em algum coorte do ZUMA-1, que é o estudo do Axicel, também mostrando que o uso precoce de corticoide pode estar associado a uma melhora com menos pacientes evoluindo com CRS grau 3 ou mais e neurotoxicidade do que outros coortes do mesmo estudo. Tá? Então, essas terapias, você fazer o tocilizumab precoce, fazer o corticoide precoce, talvez valha a pena. Isso ainda não é uma coisa protocolar, mas isso é algo que está sendo discutido aí para a gente talvez implementar na prática. Como eu falei, a bloqueio do L1 faz sentido, isso ainda está não num espectro clínico, ainda está num espectro mais de bancada, mas como vocês veem, a nanquira, a droga L1, parece que tem aí um efeito interessante para a gente talvez mitigar esse processo. Então, é algo aí a ser discutido e talvez venha para a nossa prática no futuro. Algumas perspectivas futuras, então, minimizar a toxicidade, especialmente CRS e câncer, então, põe aí interrogação, o tocilizumab profilático. Outros antígenos como alvo e dupla expressão, a gente está vindo para essa terceira geração dos CAR-T-cell, né, com o domínio costimulatório duplo, então você agir CD19, você eventualmente agir num outro antígeno ao mesmo tempo. Estudos focando em doenças com pouco tráfego de célula T, então, por exemplo, célula nervosa central, era uma dúvida, porque o linfócito T tem a dificuldade de migrar para ali, mas parece que isso funciona. A gente tem o Lisocel, que é um outro produto com bons resultados em linfoma primário, sistema nervoso central. Então, parece que é possível, sim, esses sítios santuários, como a gente costumava falar, né, para imunológico, de presença de célula T. Uso neoplasia sólida, está sendo bastante coisa, com CAR-T-cell sendo bastante eficaz também em terapia sólida. Esse é um cenário que começou com hematologia, muitas das terapias começam com câncer sólido e vão para a hematologia. No caso, o CAR-T-cell começou com hematologia, mas a tendência natural que migre para a neoplasia sólida. Desenvolvimento das células CAR, NK, então além de ser célula CAR-T, você começa a fazer a célula CAR na célula NK, tem a ver muito com a imunidade inata, como eu disse. Uma coisa interessante é o CAR-T-cell off the shelf, né? O CAR-T-cell halogênico, porque o que a gente está falando aqui é o CAR-T-cell autólogo, né? O paciente vem, você coleta o linfócito T dele, você leva para a cultura, faz a infecção pelo vírus, a transdução, expande e reinfunde, mas todo esse processo tem um tempo lá da manufatura, como eu falei, que às vezes o paciente com doença mais grave é um problema. O CAR-T-cell off the shelf, halogênico, é aquele que já são de doadores, que você já deixou a célula pronta, guardada ali, o paciente chega e você já infunde. Claro que tem toda uma logística aí mais difícil, porque você vai começar a lidar com uma célula que já não é a célula do paciente. Também com a analogia do transplante halogênico para o transplante autólogo, mas é algo que está sendo discutido para não ter esse tempo aí de manufatura. E tratamento combinado com outras drogas. A gente em LLC, por exemplo, o acréscimo de inibidor de brutontilazina quinase, como o ibrutinib, por exemplo, melhorou muito a ação do CAR-T-cell. Então, anti-PD1, né, para melhorar o microambiente tumoral. Então, tem muita coisa surgindo no sentido de potencializar o efeito da célula CAR-T em tratamento oncológico. Aqui eu trago um exemplo de pacientes tratados com glioblastoma com CAR-T-cell, mostrando aqui pacientes que foram ressecados antes da ressecção e após a infusão da célula CAR-T, como você vê uma resposta. Tá? Então, a infusão da célula CAR-T, obviamente, já ultrapassou o cenário da hematologia, já ganhou aí o cenário de neoplasia sólida e outras doenças. Isso está sendo estudado em várias doenças autoimunes, inclusive, fugindo do espectro oncológico. Então, concluindo, já peço desculpa que eu vi que eu me alonguei.
A terapia com célula CAR demonstrou impressionante eficácia em pacientes com linfoma de granulocélulas B, recaída refratária LLA politratada. Isso tem se estendido para outros linfomas e mieloma, tanto é que mieloma foi recentemente aprovado. CRS e ICANS são as principais toxicidades agudas, são frequentes, potencialmente graves, mas em geral controladas com o tratamento atual. CRS é tratada com tocilizumab quando grau 2 ou mais, e acréscimo de corticoide no grau 3 ou mais. Tá? Com a neurológica é tratada com corticoide, não há papel para o tocilizumab aqui, seu principal fator de risco, tem que lembrar, é a própria CRS. CRS e ICANS depende da adequada terapia de suporte, normalmente com cuidados em terapia intensiva. O rápido avanço das células CAR deve aumentar sensivelmente seu escopo de indicações e uso comercial. Isso aí, não há dúvida, vai ser exponencial. E a abordagem multidisciplinar é fundamental. Então, as diversas especialidades, como o propósito dessa reunião, por exemplo, é fundamental para a gente ter sucesso. E esse tratamento ele é uma realidade. Chegou. Acho que assim, isso não é mais uma coisa futura, né? E eu acho que muita gente acha, como eu falei no início, que é uma das grandes mudanças em terapia oncológica que a gente teve atualmente. Acho que vai ser um marco aí. Com isso eu encerro, com uma foto aqui da URCA, que é uma das paisagens que eu mais gosto do Rio de Janeiro. Imagino que tem outros conterrâneos cariocas aí, espero. E fico aí à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Obrigado. Super obrigado, Guilherme. Acho que foi ótimo, assim, a gente deu uma ideia super boa ali da indicação. Sempre que a gente tem alguma reunião com o hemato onco, eu sempre fico impressionado com como isso mudou, né, nos últimos anos, né? Assim, eu lembro de quando eu acabei a residência de UTI, né? Eu acabei em 2010, como era completamente diferente, né? Até o perfil do doente oncológico, e como às vezes é difícil até para o intensivista mudar um pouco o paradigma dele do que era uma coisa intratável 10 anos atrás e o que era uma coisa intratável hoje. Então, puxa, muito obrigado. Só uma dúvida, Guilherme, só pensando, quantos por cento dos doentes que acabam recebendo carticel vão acabar na UTI, mais ou menos? Você tem ideia desse dado? Quer dizer, quantos que a gente espera que vão acabar conosco por vários motivos? Isso mudou, né? Nos estudos iniciais, a grande maioria. Uhum. Isso é de 50% a 70% dos pacientes tinham que ir para a UTI. Agora, a gente está migrando até para uma fase de pacientes não ficarem nem hospitalizados. Então, é engraçado, porque a sensação que me dá vendo essa evolução do CAR-T-cell, parece que você está vendo um pouco a questão do transplante de medula, mas muito mais rápido, uma velocidade muito mais rápida do que era anteriormente. Então, mas a região da pergunta tem em torno de 50%, 75%. A gente vai cruzar com eles, então. Né? Eu acho que na nossa realidade vai ser isso Sem aí, dúvida. acho que a maioria. Essa é a que eu imagino. Thiago, você quer falar? Tem uma pergunta no chat aqui? Quer falar? Muito obrigado, Guilherme. E assim, me corrija se eu estiver errado, então. Você mostrou ali uma linha do tempo, da linha do cuidado desse doente que vai receber o CAR-T-cell com a gente, né? Então, a princípio, esse paciente internaria, ele faria a leucocitoférese dele e teria esse tempo aí de 30 dias da manufaturação aí do CAR-T-cell, né? E aí, nesse meio tempo, vendo se ele vai precisar de uma ponte quimioterápica ou não, e aí infunde-se o CAR-T, e pelo que eu entendi dos trabalhos ali, por volta de 3 a 4 dias é o pico da resposta de citocinas, né? E aí, esses 50%, 70% que viriam para a gente em UTI, para a gente dar esse suporte, né? E a minha pergunta, só um detalhe, Thiago, às vezes o que acontece, os pacientes podem já ter a célula coletada. É possível que ele colete a célula, aí ele segue todo o seu processo da manufatura, aí ele vai internar para fazer a terapia ponte, né, ou linfodepressão. Aí sim, pode ser que ele chegue eventualmente no hospital, na UTI, com um período abreviado, que ele já fez a coleta. Mas o trajeto é exatamente isso que você falou. Perfeito. E nessa linha do cuidado, assim, Guilherme, entendo que a gente vai tratar esse paciente como se fosse um TMO halogênico, né, do ponto de vista de cuidado de isolamento, pressão positiva, tudo, né? E a minha pergunta para você, assim, para o intensivista, existe mais ou menos um timing para vocês reacessarem a doença em si? Porque eu já imagino um cenário daquele paciente com síndrome de desconforto respiratório, hemodiálise, droga vasoativa, e a gente da UTI ansioso para saber se
se o tratamento está sendo eficaz. Quer dizer, a minha pergunta é, protocolarmente, vai existir um reacessar a doença, ver a medula? Como que isso se dá, assim, na literatura, o que a gente está imaginando? Olha, isso não é rápido, o que é ruim, né, para essa questão que você colocou, né? Porque o ideal era a gente ter uma resposta meio rápida se a coisa está funcionando ou não, até para ver toda a gravidade que eventualmente o caso apresente. Isso às vezes demora, porque, se você tem uma ideia, alguns estudos de linfoma, pacientes que nos primeiros 3 meses tinham uma resposta parcial, com o tempo acabaram atingindo a resposta completa. Então, você reacessar a doença, eventualmente num momento, um mês ou o que seja, isso vai ser mais fácil em LLA, tá? Porque se a doença for refratária, você vai ver mais rápido. O linfoma está tendência que seja mais demorado. Mas ele pode vir a responder mais para frente. O que eu acho é o seguinte, aquele que for claramente refratário, o cara com linfoma que começa a progredir em vigência da terapia, esse aí não vai responder. Ou o paciente com leucemia LLA começa a aumentar a quantidade de blast, esse provavelmente é refratário primário, né? E ele não vai ter eficácia. Mas a tendência aqui, também similar ao transplante alogênico, não é uma avaliação rápida de resposta, né? Ele demora um pouquinho, porque tem essa história do linfócito T poder demorar um pouco para ter seu efeito, né? E as duas principais indicações agora que a gente começaria seria a LLA e o E linfoma. linfoma. Isso, a gente vai usar o Tisacel, que é LLA-B e linfoma. Perfeito. Não é só difuso granulomas B, mas a maioria vai ser difuso granulomas B, com certeza. Que, como eu falei, é a nossa neoplasia mais frequente. Não, ficou bem claro, Guilherme, obrigado. Dando andamento, Guilherme, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Uma que a Veridiana colocou, que é bastante importante. Assim, aparentemente é uma terapia, obviamente, que tem os seus riscos envolvidos, né? Não parece uma terapia que talvez seja, digamos assim, tolerada por todos os doentes, né? Então, na hora que vocês fazem a triagem para escolher qual paciente vai para CAR-T, isso é até importante para a gente, como o Thiago colocou, né, em relação à avaliação do prognóstico e tal. Vocês têm algum critério, por exemplo, tem que ter uma performance boa, prévia, ou tem um limite de idade, ou comorbidade? Só para a gente ter uma ideia do perfil do doente que vai acabar aparecendo para nós. Eu te diria que isso é similar a TMO, tá? A gente está usando, a gente usa o HCTCI, que é um score prognóstico bem amplo, que avalia um montão de coisa, prova de função respiratória, função cardíaca, coisas bem básicas, assim, que é o que a gente usa para transplante alogênico, e a tendência que a gente use para CAR-T-cell. Mas o que dá para dizer é o seguinte, a tendência é que o CAR-T-cell seja bem mais tranquilo do que o transplante alogênico. Por quê? Não vai ter... O boom do transplante alogênico é o condicionamento, que é extremamente tóxico em geral, e com tempo longo de aplasia. O CAR-T-cell não vai ser assim. Vai ser mais tranquilo, vai ser um tempo... As drogas de condicionamento são menores, tá? Intensidade menor, potencial de melotoxicidade menor. Então, a tendência, que eu não sei se vai ser no início, acho que no início a gente vai estar meio tateando, né? Então talvez a gente tenha a preocupação de selecionar bem qual paciente que a gente vai indicar, né? Mas a probabilidade que a gente migre para o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia, fazendo com paciente de 80 anos, 77, 78, enfim. Tudo bem que a gente até faz transplante alogênico, o Thiago vai lembrar, né, do José Teixeira, nosso paciente que infelizmente faleceu. A gente fez transplante alogênico, o Zé Teixeira tinha 78, se não me engano. Então, a gente faz também transplante alogênico em pacientes mais idosos, mas a tendência do CAR-T-cell, a leitura é de ser uma terapia menos intensiva do que o transplante. A gente provavelmente vai indicar para paciente com perfil que a gente talvez não indicaria transplante alogênico. Em relação às profilaxias, Guilherme, que são as mesmas do TMO alogênico, né? As mesmas. Sim, tá, sim. A mesma coisa, né? Tá. Mesma coisa. Isso, tá. Bactrim para PCP, né? A ciclovia, valaciclovia para infecção herpética, e antimicrobiano é aquela dúvida, né? Que às vezes a gente faz, não faz, depende da microbiota local, uma série de questões, e profilaxia antifúngica, especialmente em pacientes neutropênicos graves prolongados. Mesma coisa. Isso aí não... E o tempo de imunossupressão que você imagina é mais longo? Quer dizer, só imaginando, quando que esse indivíduo volta a ter uma imunidade normal? Quer dizer, pensando em complicação mais tardia, quer dizer, eu recebo um doente que fez um CAR-T faz 2 meses, por exemplo. Sim. Ele também é um paciente de risco a outras complicações, plaspergilose, na fase mais tardia e tal? Tá. Sim. Especialmente por aplasia de linfócito B, né? O que virtualmente todos eles têm, porque você acaba gerando célula CD19, você zera linfócito B. É hipogama-globulinemia,
Então, todos com dosagens muito baixas de imunoglobulina, com muito baixo a quantidade de linfócito B e propensão para infecções virais, notadamente, até que Covid tem sido um problema, né? E outras infecções virais. Então, acho que o que você espera a longo prazo é depressão, especialmente de linfócito B e suas complicações, né? E alguma outra complicação tardia? Eu acho que a gente está quase encerrando aqui. Uma pergunta da Maria Gilma. O que você poderia dizer para a gente? Eu acabei não falando de complicação. Sim, claro. Eu acabei falando só nas complicações agudas, que eu achei que era mais relevante, mas complicações tardias têm complicação cardiotoxicidade, os pacientes têm risco maior de cardiotoxicidade. Questões infecciosas por depressão de linfócito B, como eu falei. Neoplasia secundária, tem alguns estudos saindo com talvez um risco de neoplasia secundária, mas isso é mais questionável. Mas o último ponto que acho que é importante citar, que é o mais estranho, entre aspas, é citopenia. Alguns pacientes evoluem com citopenias, que é meio estranho, que não se entende muito bem por que o paciente fazer neutropenia, por exemplo. O porquê fazer neutropenia se você tem uma célula cardíaca que é direcionada para o CD19, né? Não faz sentido, porque o neutrófilo não expressa, por exemplo. Mas sim, o que a gente tem visto além da aplasia de linfócito B, são citopenias prolongadas. Então, alguns pacientes podem ter neutropenia prolongada, e isso colocar em risco também de quadros infecciosos. Mas, especialmente, aplasia de linfócito B, citopenias, cardiotoxicidade. Legal, super. Thiago, quiser fazer algum comentário? Não, acho que para mim foi esclarecedor, principalmente, Guilherme, nessa linha do tempo, quer dizer, a gente entender mais ou menos qual que é a linha de raciocínio que vocês utilizam para indicar a terapia, o processo que esse paciente vai passar pelo hospital, e a gente, como intensivista, também a gente, óbvio, o suporte, tudo, acho que é o nosso dia a dia, mas a gente entender dentro desse cenário onde que a gente entra para dar o suporte para vocês, né? E falar a mesma língua no cuidado desse doente. Acho que para mim foi muito esclarecedor mesmo. É bem precoce. É bem precoce. Acho que a nossa interação provavelmente vai ser bem no início, né? Logo após a infusão. Mas como vocês viram, assim, o manejo é bem o manejo como vocês já fazem, né? Em quadros outros de liberação de citocinas, sepsis, enfim, é bem similar, assim, e com essa história do tocilizumab, o uso muito precoce do tocilizumab, né? Nossa, super legal, Guilherme. Para a gente, acho que foi esclarecedor, assim, porque é um mundo novo para nós também, né? Então, você imagina... Para a gente também, né? Para a gente também. Não, é curioso, né? Eu falei tocilizumab 3 vezes no dia, é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse usar com isso na UTI, né? Mas, pô, eu te agradeço, então, a gente está chegando no final aqui. Eu queria agradecer muito você por estar aqui conosco. Lembrar essa aula fica gravada, né? E a gente fica, eu e o Thiago, a gente fez disposição, então a gente vai encaminhar outros comentários depois para o Guilherme, se for o caso. A gente quer agradecer você, claro, em nome da UTI. E é muito legal a gente ter essa parceria juntos, e é muito legal a gente poder trabalhar assim. Acho que o Thiago quer falar uma última coisa, Thiago? Acho que é isso, assim, e trazendo o dia a dia como o Zampieri trouxe, que é essa parceria, assim, esse entendimento, tudo, acho que isso é uma coisa gratificante para a gente como terapia intensiva de ter uma equipe como a de vocês aí no dia a dia. E acho que obrigado mesmo, galera. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Obrigado, Fernando, pelo convite. Vocês acabam segurando os pepinos que a gente traz, né, as bombas que a gente faz, né? Então essa interação para a gente é ótima também. Muito obrigado. E tomara que o CAT-cell seja vindo agora para a nossa realidade, né? Seja um momento que a gente tenha uma interação maior ainda, né? Que provavelmente vai acontecer. Super. Muito obrigado mesmo, Guilherme. Obrigado, Thiago. Obrigado à equipe do DOC que organizou o evento. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco hoje. Muitíssimo obrigado. Desejo uma boa noite aí para todos vocês. Foi ótimo. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau. Obrigado, Guilherme.